Porque que em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer que não somos justificados pelas obras. E em Tiago ele vai dizer que assim também a fé sem obras é morta. Então é um tema que deixa a gente um pouco confuso, mas que tem explicação. A gente tem que entender primeiro que tem dois tipos de obras. Tem as nossas obras e tem as obras do Espírito Santo. Aí a gente já pode comparar aqui. Paulo ele vai falar das nossas e Tiago aqui está falando das obras do Espírito Santo. Vamos entender cada uma. As nossas obras são aquelas que a gente faz para mostrar que somos pessoas boas, né? Para se amostrar, para se glorificar. Então, olha, eu dei 10 mil ali, chamo aí alguém para gravar. Quem foi que deu 10 mil? Foi eu que dei 10 mil a ela. Então, nossas obras são para nós. Nossas obras são para nos beneficiar, para nos gloriar, para nos amostrar para as pessoas que somos uma pessoa boa, que estamos ajudando. Essas são as nossas obras e as obras que o apóstolo Paulo está falando, que não nos justifica. Essas obras, não é que você faz essas obras que você vai se achar melhor que o outro e que vai estar no céu. Essas obras são nada para Deus. Não vale, essas nossas obras não são nada para o reino de Deus. E qual é a obra do Espírito Santo? Primeiro que a gente tem que estar com o Espírito e a obra vem através dele, porque o Espírito ele vai nos convencer que nós somos pecadores, que ninguém é bom, tá? E o Espírito ele vai fazer com que a gente ajude o irmão, mas no sentido de glorificar o nome do Senhor e não nos glorificar. A gente não vai se sentir bem se alguém vir e gravar, olha, ele está ajudando tal. Não. Você faz a obra para glorificar o reino de Deus. Essa é a principal diferença das obras. A obra da carne, para nós nos glorificar, e a obra do Espírito, que é para glorificar o reino de Deus. Então, voltando, por que eu falo que Tiago está falando espiritualmente? Vamos ler aí, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, primeiro que a gente tem que entender que uma pessoa que não aceitou e confessou Jesus, ela é morta espiritualmente, porque ela vai viver, ela está vivendo só com os prazeres da carne. Uma pessoa que está sem o Espírito, ela vai fazer tudo que o mundo oferece. Ela não vai ter noção do mundo espiritual. Então, uma pessoa que está com Cristo, uma pessoa que confessou a Cristo, que foi alcançado pela graça, ali será enviado por Deus o Espírito Santo dele, de Jesus Cristo. E esse Espírito é que vai nos convencer do pecado, é que vai abrir nossos olhos para as maldades do mundo e vai nos direcionar para o reino de Deus, que é o principal. Então, através do Espírito, quando você confessa Jesus, você não vai mais fazer obras da carne, você vai fazer obras a partir do Espírito. E essas obras, só como eu falei, você vai ajudar um irmão, você vai ser humilde, você vai espalhar a palavra do Senhor, você vai trabalhar para o reino de Deus, vai alertar os irmãos que estão mortos espiritualmente. Então, Tiago vai falar dessa morte espiritual. Então, um corpo sem o espírito está morto. Então, uma pessoa que está sem Jesus está morta espiritualmente. Logo, as obras que essa pessoa vai fazer são as obras carnais, para glorificar ela, para beneficiar ela e não o reino de Deus. Logo, assim, a fé sem obras é morta. Então, a fé sem a obra do Espírito é morta. As nossas obras é mortas, não a obra do Espírito Santo. Tá bom? Logo, uma pessoa que aceitou a Jesus, ela vai fazer as obras do Espírito. Essas obras é que tem que ser feita através do Espírito. Vocês entenderam mais ou menos? Então, Paulo está falando das obras carnais. Já Tiago está falando das obras do Espírito. Se você estiver fazendo obra que não seja guiada pelo Espírito, a obra é morta. Tá? Agora, se você está fazendo algo na intenção de glorificar o reino de Deus, de a glória ser para Ele, não para nós, não para você, essa é uma obra do Espírito Santo, meu irmão. Então, essa é a obra que salva, essa é a obra que é justificada.
a obra do Espírito Santo, e não a obra para nos exaltar, né, para nos beneficiar. Essa obra é morta. Então, nós possamos fazer a obra do Espírito Santo para exaltar o nome do Senhor e não a nós. Deus seja louvado, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.